Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje veremos que uma profecia dada em 1 Reis 13 sobre a profanação dos altares idólatras se cumprirá com o reinado de Josias. Capítulo 22. O livro da lei encontrado. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salu, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Por que me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito? A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que farei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Ao longo de toda a Bíblia, vemos várias narrativas semelhantes, e até mesmo os nomes dos personagens se repetem ou são bem parecidos. Ao iniciar a leitura, tive a sensação de já ter visto essa história antes. E voltando a alguns capítulos, percebi que um outro rei, de nome Joás, também assumiu o trono quando era criança, com apenas 7 anos de idade. Quando cresceu, ele ordenou que fosse feita uma reforma no templo, assim como Josias. Mas dessa vez foi dada a ordem certa. Os sacerdotes deveriam apenas recolher a prata e entregar aos responsáveis pela obra. Assim, não houve atraso na sua execução e tudo correu bem. E sabe qual a reflexão que faço aqui? Quando cada um se dedica a fazer aquilo para o que foi criado, existe espaço para que a palavra de Deus seja encontrada. Note que o fato de o sacerdote estar posicionado na função certa, que era ministrar as coisas sagradas, fez com que encontrasse o livro da lei, que há muito tempo estava perdido dentro do templo. Costumo dizer que cada um de nós foi criado com um propósito específico. E cumprir o propósito para o qual fomos criados nos torna funcionais, ou seja, agimos de acordo com a função que nos foi atribuída. Quando cada pessoa está bem posicionada, atuando conforme a responsabilidade que lhe cabe, creio que o Senhor derrama sobre ela o óleo da unção, que é a autoridade para atuar em nome de Deus.
Não foi por acaso que o livro da lei foi encontrado nessa época. Isso havia sido profetizado gerações antes, quando Deus ordenou que um homem de Deus fosse de Judá até Samaria para profetizar a respeito do nascimento de Josias, que seria responsável por destruir e profanar os altares idólatras. Veremos no próximo capítulo que o reinado de Josias foi um marco na história dos reis, pois nunca houve um rei como ele, que eliminou completamente a idolatria. E tudo isso começou com um posicionamento certo. Capítulo 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e, desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar na entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo. Conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é esse que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem ao povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança.
nem nos dias de juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como essa. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar sua ira. Por isso o Senhor disse: Também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: Ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e proclamou rei no lugar de seu pai. Esse capítulo é longo, mas é porque relata todos os feitos de Josias para eliminar a idolatria dos israelitas. Ele derrubou altares padrões que haviam sido construídos até mesmo por Salomão, que foi o primeiro rei a cultuar deuses estrangeiros, por influência de suas 1000 mulheres. O que Josias realizou não tem precedentes na história dos reis. Ninguém foi tão fiel à lei de Moisés quanto ele. Ele leu o livro da lei diante de todos, desde os mais simples aos mais importantes, fazendo-os se comprometerem com os termos da aliança. Mais do que oferecer sacrifícios, a lei consistia em obediência aos mandamentos, decretos e estatutos. O Senhor sempre esperou que seu povo escolhido levasse uma vida de integridade e justiça. Mas ao longo de todas as gerações que se sucederam após a libertação do Egito, os israelitas foram se afastando de Deus e se apegando a idolatrias inúteis. Começaram a imitar as práticas repugnantes das nações estrangeiras, até se desviarem completamente dos caminhos do Senhor. Uma coisa que me chama a atenção é o fato de Deus não desistir de afastar Judá de sua presença, mesmo depois de toda a devoção sincera que Josias demonstrou. A reflexão que faço é a seguinte: Deus nos perdoa quando nos arrependemos, mas Ele não nos isenta das consequências dos nossos erros. O povo de Judá ainda pagaria um alto preço por todas as maldades e perversidades cometidas ao longo dos 55 anos do reinado de Manassés. Josias restaurou inclusive a Páscoa do Senhor, que há muito tempo havia sido esquecida. E a Páscoa tem um significado muito importante, pois representa a libertação do povo da escravidão no Egito. E relembra a maneira como Deus poupou seu primogênito Israel quando executou todos os primogênitos egípcios. O sangue do cordeiro sacrificado, que foi passado nos umbrais das portas, foi o que impediu que o anjo do Senhor passasse pelas casas dos israelitas e matasse seus primogênitos. A Páscoa representa a liberdade que temos no Senhor por conta do sacrifício que Ele fez para nos salvar e nos redimir. Nos dá o direito de viver uma vida plena e abundante, numa terra que mana leite e mel com fartura. E tudo que o Senhor fez para o seu povo foi sendo esquecido, geração após geração, até que Josias renovasse a aliança com a descoberta do livro da lei no templo do Senhor. Versículo 31. O reinado de Jeoacás, rei de Judá. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai Josias. E mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Joaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme as suas posses. Versículo 36. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zibida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados.
Vimos que os dois reis que sucederam a Josias fizeram o que o Senhor reprova. Veremos a continuação dessa história no próximo vídeo. Eu te espero no capítulo 24.